Qual foi a coisa mais assustadora que você já experimentou quando esteve sozinho? Quando era noite eu sempre ouvia minha mãe tossindo lá embaixo. Um fim de semana meus pais e meu irmão viajaram juntos e eu estava sozinho em casa e eu ouvia a tosse. Então não era minha mãe. Eu e minha mãe vimos alguém ou alguma coisa nos observando dormir. Eu tinha uns 5 ou 6 anos e minha mãe estava me colocando para dormir. Adormeci e quando acordei no meio da noite vi uma figura escura como um homem parado na frente da janela. Acordei minha mãe quase chorando e esperava que fosse apenas uma árvore ou algo assim porque estávamos no segundo andar da casa. Mas quando ela acordou ela também viu o que aconteceu e me disse para ficar parado e não me mexer. Ela rapidamente correu para a sala porque tínhamos convidados e todos ainda estavam bebendo. Ela contou a todos o que aconteceu e por 3 horas todos saíram e revistaram a casa. O que eu não disse a ela foi que quando ela saiu a janela começou a chacoalhar como se alguém estivesse tentando abri-la. Eu estava com medo e nunca dormi sozinha naquele quarto até os 8 anos. Quando eu era criança costumava passar muito tempo sozinho no meu porão. Tínhamos uma TV lá embaixo então eu ficava lá bem tarde na maioria das noites no verão. Uma noite bem tarde juro que ouvi um barulho atrás de mim, mas quando me virei não havia nada lá. Senti uma respiração muito forte na parte de trás do meu pescoço, forte o suficiente para soprar meu cabelo. Subi os degraus deixando tudo no andar de baixo. Peguei minha mãe e voltamos para baixo para verificar. Tudo foi desligado. Eu nunca mais frequentei o andar de baixo. Uma vez eu estava acordado até tarde no meu telefone na minha cama assistindo YouTube até que acidentalmente deixei cair meu telefone ao lado da minha cama. Quando fui pegá-lo ouvi uma voz meio distorcida dizendo: "Volte para a cama agora." Desci do ônibus uma noite voltando do trabalho. Um cara também desceu na minha parada mas não pensei muito nisso e comecei a andar os 2 quarteirões que tive que andar para chegar ao meu apartamento. Ouvi passos atrás de mim e percebi que aquele cara ainda estava andando atrás de mim. Ok, talvez ele ande pelo mesmo caminho. Conforme eu estava me aproximando do meu prédio senti que os passos soavam mais rápidos, meio a pé e meio que correndo em minha direção. Comecei a entrar em pânico porque naquele momento eu não tinha celular ou qualquer meio de pedir ajuda. Percebi outro homem andando do outro lado da rua e ele começou a cruzar em minha direção também. Naquele momento cheguei ao meu quintal e corri até a porta e abri e ao fazê-lo, ouvi o que estava atrás de mim dizer: "Ei, espere." Enquanto eu bati a porta e a tranquei, havia uma janela na porta e nós nos olhamos. Ele estava parado no meio do quintal apenas olhando para mim, muito mais perto do que eu pensava que ele estava. Ele se virou e disse algo para o cara que estava do outro lado da estrada que eu não consegui ouvir e eles foram embora juntos. Fiquei meio atordoado com o que acabou de acontecer. Eu tinha uma sensação pesada e nauseante no estômago como se eu tivesse acabado de escapar de algo horrível. Depois disso meu namorado sempre me encontrava no ponto de ônibus e me levava para casa. A paralisia do sono e eu nos conhecemos nos últimos meses. Quando passo por uma grande quantidade de estresse normalmente sofro de paralisia do sono e a merda que ouço é bastante perturbadora. Então lá estava eu dormindo no sofá do meu primo. Eu tinha acordado por volta das 3 da manhã ou assim devido à desidratação e para minha surpresa eu não conseguia mover um músculo. Meu rosto estava enterrado na almofada do sofá mas meus ouvidos eram bons e abertos. Comecei a ouvir um som de passos como se alguém estivesse andando pelo corredor que levava diretamente para onde eu estava dormindo. Os passos aumentaria de volume com o passar do tempo e acabaria parando assim que se tornasse alto o suficiente para estar perto do sofá. No momento em que chegou ao sofá eu me levantei e olhei para o corredor para não ver nada. Após cerca de 10 minutos enlouquecendo consegui voltar a dormir apenas para acordar momentos depois sem conseguir me mexer. A mesma cena aconteceu novamente mas desta vez eu podia ver o corredor. Nada além de escuridão vazia. Mais escuro do que o corredor geralmente, e mais escuro do que eu gostaria que fosse. Então os passos começaram. Tentei fechar os olhos e mover minha cabeça para desviar o olhar do corredor mas só conseguia fechar os olhos. À medida que minha visão turva os passos se tornavam mais rápidos e quando abria os olhos eles diminuíam. Isso continuou até chegarem ao sofá. Uma vez que isso foi alcançado eu acordei novamente. Eu estava atordoado, cansado, assustado, abalado e o que quer que você possa usar para descrever esse pesadelo. Assim que comecei a cochilar novamente comecei a ouvir algo novo. Choro. Não eu chorando mas alguma garota. Meu primo tem filhos mas eles não são crianças e ainda ouvi choro infantil. Então ouvi os passos e depois disso não consegui mais dormir. Agora eram 5 da manhã e eu tinha jogado a toalha. Este ataque de paralisia do sono venceu e eu não tinha intenção de passar por uma repetição.
Não estava totalmente sozinho. Estava assistindo TV com minha irmã quando ouvimos o que pareciam passos descendo as escadas. Casa de 2 andares e escadas localizadas na parte de trás do sofá. Nós dois nos viramos e vimos uma figura sombria descer as escadas, sair pela entrada da frente e desaparecer. Foi assustador pra caramba, especialmente porque nós dois vimos. Recentemente estávamos jantando em família e começamos a conversar sobre espíritos e fantasmas e meu pai perguntou brincando se já tínhamos encontrado algum. Minha irmã e eu confirmamos que sim em casa. Minha mãe então pergunta: é a figura da sombra? Eu também já vi, parece bem inofensiva. Minha mãe é uma boa garota católica. Isso definitivamente nos assustou porque nunca tínhamos contado a eles e minha mãe confirmou ter visto também, mas estava estranhamente calma sobre isso. Muitos e muitos casos, mas um que me lembro vividamente é que eu estava sozinho em casa. Eu tinha cerca de 16 anos e estava dormindo no meu beliche com o braço acima da cabeça. Eu tinha um beliche que era uma cama em cima e uma mesa e prateleiras embaixo. Senti alguém com uma mão muito fria agarrar meu pulso e puxar. Eu quase me caguei. Eu me levantei, quase caí da cama e comecei a chorar em pânico. Levei cerca de 10 minutos para sair da minha cama para verificar as coisas. Eu sabia que não havia ninguém lá porque eu via e sentia muito na casa em que eu estava naquele momento. Aquela casa era duvidosa. Felizmente eu só morei lá por cerca de 2 anos. Uma vez quando eu estava sozinho em casa à noite, estava jogando meu Xbox quando notei com o canto do olho que meu laptop do outro lado da sala havia ativado o reconhecimento de rosto. Ele estava na mesma posição exata por cerca de 1 hora sem fazer nada. Quando eu tinha 15 anos estava voltando da escola para casa. Era outubro e chovia bastante. Eu não peguei o ônibus porque estava lotado. Então decidi caminhar por 30 minutos na chuva como a adolescente nervosa que eu era. Havia um atalho passando por um parque. Meu caminho passa por um dos pequenos becos. Em ambos os lados há árvores e ninguém além de mim no momento. Então eu ando tirando fotos da natureza aqui e ali quando ouço passos. Tento continuar andando como se não ouvisse nada. Eu tento olhar ao redor sutilmente para ver se há alguém atrás de mim. Reúno coragem para me virar, mas como você adivinhou, ninguém estava lá. Eu começo a andar novamente e continuei ouvindo passos. Mais tarde naquela noite eu estava tomando banho por volta das 11h30 cuidando da minha vida. Quando ouço os mesmos passos pesados arrastando-se pelo corredor, meu coração estava prestes a explodir. As únicas pessoas no apartamento na época além de mim eram minha mãe e minha avó e ambas estavam dormindo. Os passos pararam. Eu pensei que talvez eu estivesse inventando dentro da minha cabeça. Então a maçaneta da porta foi pressionada. Agarrei a cabeça do chuveiro e liguei a água fervendo. Pelo menos se alguém ou alguma coisa estava prestes a tirar minha vida, eu poderia queimar a merda o que quer que fosse, mas a porta nunca se abriu. Fiquei ali parada pelo que pareceram horas. Terminei meu banho e criei coragem para sair do banheiro. Tudo parecia tranquilo. Quando entrei na sala vi meu gato sentado tenso me encarando. No dia seguinte perguntei à minha mãe e à minha avó se por acaso elas estavam acordadas naquela hora. Elas balançaram a cabeça negativamente. Contei então sobre o que aconteceu, mas é claro que elas não acreditaram. No meu quarto e tive momentos em que ouvi meu nome sendo chamado por um membro da família no andar de baixo. Vou verificar o que eles precisam quando percebo que não há mais ninguém em casa. Eu tinha um ônibus de longa viagem para chegar às 4 da manhã, então decidi ficar acordado em vez de dormir e arriscar perdê-lo. Fiquei na minha sala, assisti Netflix e comi salgadinhos para dar tempo. Minha sala de estar ficava na frente da casa logo atrás de um pequeno jardim da frente. Nossas persianas da sala nunca fechavam corretamente, nossa rua estava mal iluminada mas as luzes da sala eram brilhantes. Basicamente eu não podia ver fora mas qualquer um podia ver dentro. Eu estava sentado no sofá mais próximo da janela de costas para ela pois me sentia o menos exposto ali, mas continuei tendo essa sensação de afundamento. Parecia que alguém estava me observando. Eu afundei no sofá cada vez mais para me esconder da vista da rua, mas ainda parecia que eu estava sendo observado. Meu estômago estava em nós. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tentei dar de ombros e sacudir o sentimento. E então houve 3 batidas na janela e eu corri escada acima, meu coração estava acelerado. Eu ainda não conseguia ver ninguém. Provavelmente era alguém apenas tentando me assustar e bem eles conseguiram. Eu costumava ter pavor de um quarto em nossa casa. A antiga garagem individual que estava ligada através de um anexo. Estava escuro com vários armários grandes que me assustavam quando criança e para chegar ao interruptor de luz você tinha que andar cerca de 5 passos da porta. Quando criança eu só ia lá se alguém fosse comigo ou se eu me sentisse corajosa. Eu corria e pegava o que precisava e corria. O pensamento inabalável da luz se apagando sozinha e a porta se fechando não saiu da minha mente. Na verdade, esse pensamento intrusivo me atormentava toda vez que eu passava pela porta. Uma noite há relativamente pouco tempo fiquei acordado até tarde assistindo a filmes de terror. Embora não seja o melhor em ignorá-los,
sentindo-me um pouco assustado. Por curiosidade decidi entrar um pouco na sala e revisitar meu antigo medo. Entrei no quarto escuro como breu. Dei meus 5 passos até o interruptor e o apertei. Olhei em volta um pouco mais rapidamente, fiquei entediado e decidi ir embora. E então eu novamente tive o pensamento intrusivo. E se as luzes simplesmente se apagassem? Imediatamente depois de ter esse pensamento, as luzes se apagaram. Saí rapidamente do quarto e mandei uma mensagem para minha irmã sobre isso, que também passou por coisas estranhas em casa. No dia seguinte fui verificar se precisava trocar a lâmpada e a luz acendeu quando acionei o interruptor. Eu sempre fui 50-50 sobre o paranormal ser real. Então essa foi a maior coincidência da minha vida, ou eu experimentei algo. Algumas das minhas experiências anteriores em minha casa eu posso desacreditar um pouco da minha imaginação quando criança, lembrando mal, ou talvez um sonho que eu tive que parecia real o suficiente para se tornar uma memória. Mas eu nunca vou esquecer aquela noite. Eu e minha família mudamos de casa cerca de 8 vezes. Uma das casas era apenas uma típica casa de terraço, e embora nada de bizarro tenha acontecido imediatamente, foi como um acúmulo de coisas. A principal era que sempre que estávamos todos fora de casa e deixávamos nosso husky lá, ele sempre fazia tentativas desesperadas de sair, abrindo a porta da frente, arranhando todas as portas, tapetes e tudo mais. Parecia coisas ruins sempre aconteceu naquela casa. Então um dia meu pai está dormindo na cadeira lá embaixo. Para chegar ao banheiro você tinha que atravessar o quarto dos meus pais. Então eu subo para o banheiro e quando abro a porta dos meus pais eu vejo algo ao lado da cama deles. Era como um fantasma típico vitoriano e a casa era bastante antiga. Então poderia ter sido um antigo residente. De qualquer forma, ele se vira e olha para mim e eu nunca desci tão rápido as escadas na minha vida. Eu disse ao meu pai e sua resposta foi com: "Oh, é apenas sua imaginação. Você é uma criança." Avanço rápido. Em torno de uma semana depois, meu pai acorda gritando no meio da noite. Meu pai é como um típico cara durão, então isso foi confuso. Ele disse a mim e a minha mãe que acordou com a sensação de ser arrastado para fora da cama naquela noite. Ele dormiu do mesmo lado que eu vi o fantasma ou o que quer que fosse. Mudamos de casa o mais rápido que pudemos. Uma vez que nos mudamos, esse mesmo fantasma aparecia na porta do meu quarto todas as manhãs. Eu geralmente acordava mais cedo que meus pais e assim que meus pais acordavam ele desaparecia. Ele ficava lá por horas a fio, às vezes apenas olhando para mim, e eu nunca saía de debaixo do meu cobertor até que meus pais se levantassem. Embora eu estivesse com medo, de uma forma que me acostumei e acabei dispensando. Eu vi inúmeros espíritos e fantasmas em muitos prédios em que trabalhei. Quando fui para a sala de emergência do hospital da Universidade de Stanford, fiquei lá por cerca de 4 horas em uma cama e vi um punhado de espíritos se movendo. Contei para minha enfermeira e ela disse com voz severa: "Não quero falar sobre isso agora." Eu estava passando alguns dias com minha avó. Na primeira noite eu estava tentando dormir em seu quarto de hóspedes com meu primo. Ela decidiu dormir no sofá-cama da sala, mas eu não tinha ideia do porquê. Depois de um tempo ouvi distintamente o som de alguém andando no cascalho do lado de fora da janela do quarto. Eu decidi ir dormir no sofá com meu primo naquele momento. O estranho é que quando falamos com nossa avó, ela disse que não havia cascalho daquele lado da casa. Saímos lá no dia seguinte e com certeza, apenas grama e terra. Nenhum tipo de cascalho. Eu tinha estado neste quarto durante o dia várias vezes, tanto durante esta visita e durante as visitas anteriores quando viemos em família. Nunca nada parecia incomum nesta sala até aquela noite. Não me lembro se tive coragem de olhar pela janela. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.